Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Cá estamos aqui, mais um episódio, trazendo muita informação, muita novidade para vocês. Hoje temos algo de diferente aqui, a suplente de Felipe Miller, Evelyn. Oi, Demian, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Pela primeira vez, né? Não uma vez mais. Boa. Saiu de trás das câmeras para frente hoje, vai me dar uma força aqui. E hoje tem assunto, Evelyn. Hoje tem coisa para a gente saber sobre experiências, sobre o que é o luxo de verdade. Nós temos aqui uma dupla dinâmica tremenda para explicar mais sobre isso. Antes de mais nada, já deixa o teu like, porque tu vais gostar do episódio. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber o aviso de quando tem episódio novo no ar. Todos os contatos, as redes sociais deles vão estar aqui no descritivo. Depois vá dar uma navegada e conhecer um pouco mais sobre o conceito que a gente vai te apresentar aqui. É só o tempo da vinheta, a gente já volta. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações para ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com... Pois muito bem, então para essa conversa a gente vai saber hoje o que é a Alma Santa Catarina. Temos Tatiane Vendrame e o Rafael. Vamos explicar um pouco mais. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, disponibilizarem o tempo, estarem aqui com a gente hoje. E eu vou pedir que vocês se apresentem e falem um pouco mais de cada um de vocês para depois a gente saber da alma de vocês aqui. Perfeito, então, perfeito. Obrigada, né, Demian, pelo convite, a vocês. Bom, me apresentando um pouquinho, né, eu sou uma empreendedora nata, assim, né, o que me move realmente é a paixão por conectar pessoas. Né? Normalmente hoje as pessoas me conhecem mais do mercado imobiliário, foi assim que nós nos conhecemos. Exatamente. Né? Eu sou corretora, sou investidora, construo para venda também, mas por não ter vindo, né? Faz 4 anos que eu estou no mercado, por não ter vindo desse mercado especificamente, a gente acaba tendo um olhar um pouco diferente quando a gente olha pro segmento. E aí a cabeça viaja, a criatividade impera e você começa a ver possibilidades que não são tão óbvias para quem realmente pertence a esse mercado, né? E eu acho que foi dessa inquietação e de ver que existem outras possibilidades para a gente também atuar no mercado imobiliário, é que a Alma Santa Catarina nasceu. Né? A gente trabalha isso como o território como um ativo principal, porque a gente entende que o nosso estado é o Brasil que deu certo. Então nós estamos, né, numa bolha, numa redoma, algo que realmente funciona no Brasil e o nosso intuito aqui é explorar cada vez mais isso, né? O Rafael vai contar a trajetória dele, nós nos conhecemos e quando eu entendi o que nós poderíamos fazer juntos, e aí já vem do entendimento que é sair de um mercado só e dar a mão para outro, né? Por isso eu, quando o conheci, passei 1 ano falando, Rafa, a gente tem que fazer alguma coisa junto, nós temos que fazer um negócio junto, porque eu vejo muita possibilidade, as pessoas não estão entendendo aonde que a gente pode realmente, o que a gente pode transformar, que não está sendo feito ainda. Até que ele se convenceu. Tá, vamos fazer então alguma coisa juntos. Legal. E aí nasceu a Alma Santa Catarina, onde a gente está lapidando e calibrando o que é para que as pessoas entendam, porque no óbvio a gente não consegue mostrar o que é. Né? E hoje a cada vídeo que você encontra ali no Instagram, a gente tem buscado deixar o mais simples possível para que as pessoas entendam. Mas tem bastante coisa para a gente falar aí hoje. Né? Assuntos diversos. Muito bem. Obrigado pelo convite. Eu sou o Rafael Russi. Cheguei aqui no Brasil mais ou menos faz 7 anos, pela primeira vez. Conheci São Paulo nesse momento, né? Cidade. E depois, aqui em Santa Catarina. Mas comecei nisto das experiências. Eu venho da indústria, da experiência, do acesso, das atividades um pouco customizadas, de mais alto padrão, por assim falar. Trabalhando sempre B2B,
Morei muitos anos na Inglaterra, isso me levou depois ao continente asiático, onde passei outros 25 anos. Então, tendo a experiência essa de morar, de trabalhar por décadas em 4 continentes, foi que eu comecei a trabalhar com empresários que, de alguma forma, queriam fazer algo nos destinos onde eu estava. Mas não tinham o acesso, não era simplesmente viajar, porque eram coisas concretas. Ou queriam se relacionar com outros empresários, ou queriam achar investidores, ou queriam conhecer pessoas porque queriam criar uma coleção de algo específico, e aí queriam ter criatividade e demais. Alguns artistas, jornalistas, documentários e demais. Então, eu sempre me dediquei a isso, pelos contatos que tinham e que tenho em todos esses destinos, a brindar para eles o acesso. Então, eles iam nesses lugares, obviamente, faziam o que tinham que fazer. Estava todo customizado. Quando eu cheguei ao Brasil, levo fazendo isso já há décadas, e principalmente aqui em Santa Catarina, eu acho Santa Catarina tem muito mais potencial ainda do que se está fazendo. Se está fazendo muito, mas ainda tem muito mais potencial. Em Alma Santa Catarina, só que traz este componente um pouco mais internacional, mas sem deixar o que Alma Santa Catarina quer conectar. Então, sempre ajudando empresários, a empresas de diferentes sectores. Hoje, empresas catarinenses que querem expandir ou que talvez querem fazer algo no estrangeiro, ou do estrangeiro, fazer conhecer também Santa Catarina. Observo que as empresas, os empresários aqui são muito bons para criar comunidades. Então, cada um tem sua comunidade local, ou que um clube tem seus membros, aquele que é um construtor tem seus clientes, tem seu staff, tem sua equipe de vendas e demais. Mas as Almas Santa Catarina estão um pouquinho aqui para ajudar eles a deixar essa comunidade local e levar eles a um ecossistema global. A diferença de uma comunidade é que a comunidade é muito boa. É como ter um bairro, não? A comunidade é muito boa, mas diferentes bairros não estão conectados. Então, nós vemos que, por exemplo, o cliente de alguém aqui em Santa Catarina é o mesmo cliente que tem outra indústria. Aquele que compra um carro de certo nível é o mesmo que compra um apartamento de certo nível, é o mesmo que compra uma joia, é o mesmo que tem uma viagem, um clube e demais. Mas estes componentes, estes empresários ainda não estão conectados. Então, nós queremos brindar essa possibilidade, tanto no estrangeiro como no Brasil, de que eles trabalhem em sinergia. Em definitiva, que eles façam fusões, que eles aumentem suas vendas, que eles tenham um melhor branding e demais. Porque, como todo, não, as coisas foram bem feitas, mas o que te traz aqui não te vai levar lá. Certo. Então, aí precisa... não é alguém que você vai achar facilmente, nem que vai construir rapidamente. Você precisa de experiência e demais. Então, eu acho que nós, fazendo essa conexão, e mostrando como eles podem actuar, já deixam de ter essa concorrência. Como que eu falei, no topo não existe a concorrência de baixo, não? No topo existe colaboração. E então, aí, esse é o foco da Alma Santa Catarina. Fazendo uma breve analogia aqui, eu tenho um guia turístico que vai levar uma pessoa física a conhecer um novo lugar. O papel de vocês, no caso, seria como um guia de um CNPJ que vai não só abrir uma nova fronteira ali, mas trazer a turma toda da excursão, digamos que seria essa comunidade para novos horizontes, para expandir realmente, né? Isso. Então, eu teria, assim, muitas barreiras a menos, digamos, que você já tem um caminho trilhado e conseguem pontuar, independente do tipo de indústria que eu tenha, se é comércio, os meus pares, digamos, ali, que podem realmente se unirem para ganhar corpo e ter uma representatividade maior
e buscar lá fora. Exatamente. Então, se você for ver de uma forma muito simplista, né, a gente está falando, hoje o mundo ele é para ser colaborativo. Né? Quando a gente fala em collabs, ou a gente está fazendo algo, né? Se eu coloco a minha marca e a tua, nós estamos colaborando para aumentar, para ampliar, para expandir. E é isso que a gente quer realmente mostrar, que a gente pode ser um caminho mais fácil para que isso aconteça entre mercados, né? Onde você tem uma marca, nós temos uma construtora, o outro tem carros, enfim, todo mundo tem uma vida a viver. E nisso a gente une esses nichos todos e coloca realmente em comunicação. E eleva essa narrativa, porque muitas vezes a gente percebe que o mercado, a intenção é uma, mas a comunicação e o comportamento é outro. E eles andam descolados. Exatamente, né? Tem que andar junto, né? Exatamente, porque você não consegue vender um produto, né? Pegar o nosso mercado aí de altíssimo padrão, se as pessoas que vêm aqui nos visitar não tiverem né, recurso para comprar o empreendimento, Sim. para pagar a conta no restaurante, para tudo isso. Então, a gente começa a falar, daí amplia para turismo. Qual é o turismo que vem para cá? Qual é o turista que vem para cá? Se a gente tem todo esse ecossistema de luxo, que é uma palavra muito subjetiva para cada um, a gente tem que trazer o público compatível com tudo que a gente vende. Sim. E hoje a gente observa que não está assim. Né? E isso pode ser algo até preocupante, porque a gente está construindo tanta coisa bacana, com referências aí de fora e etc., mas na realidade, quem é que vem para cá? Né? E aí você acaba tendo algumas regiões mais específicas para atender um público mais sofisticado. E hoje a gente vê claramente as regiões se separando, né? A gente tem a Brava com um público, que a Brava cresceu, já não é mais a Brava de 10 anos. Isso pode agradar e desagradar muita gente. A gente vê a Interpraias, um caminho super interessante para quem realmente quer algo mais exclusivo, de fato, mais silencioso, né? Onde quem já vive uma vida realmente sem muitas preocupações quer estar com a sua família segura, sem exposição, sem nada, e entende que esse mercado com diversas assinaturas e realmente materiais envolvidos na própria construção falam a sua língua, e tem a Praia Central. Né? Então, são mundos completamente diferentes e que hoje, pegando isso como exemplo, os próprios compradores que vêm de São Paulo nem sabem que Interpraias existe. Sim. Nem sabem que Interpraias faz parte de Balneário. Né? Então, assim, quando a gente olha para um exemplo simples, a gente vê, poxa, a gente tem que contar isso pro mundo. Santa Catarina precisa ter uma exposição, mas uma exposição com a narrativa aqui em cima, né? E aí é onde a gente entra para construir toda essa parte da comunicação e estar em lugares corretos onde a gente quer ser posicionado com tudo isso que Santa Catarina oferece. E a gente observa que não, sabe, não está assim. E é muito fácil de entender, porque quando o teu core business não é pensar nisso tudo, você está pensando, né? Construtoras, incorporadoras querem vender. É vender, vender, vender. Só que se a gente, até então, como o Rafa falou, tudo que nos trouxe até aqui não necessariamente nos vai fazer com que a gente atinja o mesmo resultado que a gente atingiu. E a gente sabe, economia hoje, como é que está, toda a parte política, mundo, né? Aí começa a nossa arquitetura de acessos. Porque se você fazia uma coisa que todo mundo, né? Eu estou sempre pegando aqui a construção, que é o mercado imobiliário, que a gente tem mais afinidade. Que traz muito o nome de Balneário ainda. Exatamente. A gente vê que, assim, muitos fazem mais do mesmo sempre. Mas hoje os empreendimentos estão, assim, puxando uma régua aqui em cima
Isso aí a gente precisa puxar a narrativa, precisa sentar em lugares que realmente esse público aconteça, precisa agir de maneiras e formas de apresentar esses negócios em outros lugares que até então não foram conectados, né? E aí a gente vê vários balõezinhos soltos, comunidades soltas que fizeram seu papel muito bem, mas que não criaram ecossistemas. Porque a gente precisa das mãos. Claro. Né? Então, a alma vem para pensar isso, criar essa inteligência de acesso, né? Para que o empresário, de maneira geral, expanda mentalidade, repertório, porque é aí que se consegue sair do lugar. Né? E com isso a gente tem que vivenciar, a gente tem que ir a lugares, nós temos que levar as pessoas a entenderem de fato a sensação que é estar talvez no empreendimento que aqui estão tentando vender, mas que está difícil. Né? Quando a gente fala de biofilia, de wellness, de diversas coisas, mas né? Tem valores diferenciados e as pessoas não tão fácil assim pegam isso para si e pagam o valor. Exato. Mas talvez não seja um caminho ao contrário para fazer isso. Pois é, porque a gente vê assim, né? Falando aqui de comunidades, hoje sim, a Praia Central é uma comunidade e ali dentro está realmente tudo meio embolado, porque tu vai ter edifícios mais antigos, mais simples, os mega arranha-céus, tudo misturado. A Praia Brava, como tu bem falasse, era uma situação há 10 anos, já vem mudando. Hoje, eu diria que tem duas comunidades na Brava, que é a Brava e a Brava Norte, que vai selecionar um público diferenciado ali com as tais assinaturas também. E aí, outro mundo é o Interpraia, sem dúvida. Exato. Acho que lá vai ser o refúgio dos ultra-ricos aqui na nossa região. Todos os prédios com assinatura, vai ser a maior boutique imobiliária a céu aberto. Acredito que vai ser aquela região, até por conta das cotas restritivas, de APPs e tudo mais. Então, não vai ter uma exploração como tivemos aqui na Brava e em Itapema também, né? Acho que vão segurar. E toda essa questão do ecossistema como a nossa região, realmente é mal divulgado. A gente tem essa experiência de muita gente que vem para cá, mesmo de São Paulo, que os paulistas já frequentam as nossas terras aqui há muitos anos, mas muita gente desconhece. Eu tenho um portal criado, balneariocamboriú360.com.br, que é inspirado em Dubai, para trazer isso para mandar para fora, onde tu vai divulgar as empresas, os pontos turísticos, o próprio turismo também. Tu tens um padrão, tem muitas atrações, uma família pode vir para cá passar 10 dias tranquilamente, que talvez não consiga visitar todas as praias e os parques que nós temos aqui. E agora, a gente estava falando há pouco do Sérgio Lange, o próprio Swiss Park, que já eleva o padrão desse turismo, para daqui a uns anos vai estar entregue com outro público. Então, realmente, eu tenho certeza, o que tu estás falando é mais pura verdade, de que falta essa comunicação para esse público que está lá fora entender, peraí, eu não preciso, de repente, estar indo para o exterior, tem essas opções lá. A Procave hoje já lançou, ano passado, um mega hotel em São Joaquim, né? Então, eu posso, de repente, estar vendo uma neve lá, posso esquiar na praia, quer dizer, a nossa região é riquíssima e realmente falta essa comunicação para... E falta comunicação só para integrar a serra com o litoral, junto com a natureza, para explorar, porque a gente tem isso em abundância. E às vezes não se dá as mãos para criar narrativas onde interliga isso tudo, né? Sim, verdade. 4 horinhas de carro, tu está ali na serra, quer dizer, tu pode experimentar o melhor dos dois mundos num final de semana, dependendo da tua agenda. Dependendo da pessoa que vem de fora, ela nem sabe, né? Que a serra é bonita, que tem outras atrações, né? Em Porto Belo tem outras... Para aqui em Balneário e pensa, podia, né? Gostaria de conhecer outras coisas diferentes, mas é interessante esse trabalho que vocês fazem. Mesmo morando no estrangeiro, jamais escutei de Santa Catarina. Mesmo sendo argentino, vizinho aqui, os argentinos já frequentam aqui desde eu emigrei muito novo. Então, já estava em Europa por muitos anos, depois na Ásia, como 25 anos, então estava longe. Mas mesmo quando você escuta algo do Brasil, sempre escuta do mesmo, não? Sim. Rio, Carnaval, Amazônia, futebol. exatamente. Baiana. Floresta. Então, é um Brasil diferente. Melhor, pior, é diferente. E quando nós falamos de turismo, no caso do B2B, estamos falando de um turismo de investimento. Porque a nossa ideia é sempre fazer que o empresário, nosso cliente, quem trabalha conosco, não vender para ele, mas colocar ele
no contexto certo, onde ele vai vender a esse investidor que o produto é para ele. Então, eu observei durante anos no estrangeiro, para este público, as coisas têm que mudar um pouquinho, senão bastante. Se começa um pouco do outro lado. Aqui temos uma propriedade, eu não sou da indústria do real estate, mas minha indústria da hospitalidade e das experiências cada dia está mais em sinergia com o real estate. Então eu observo da minha experiência que se começa para esse público, sempre estamos falando, não? Aquele que vai investir mais, que se começa um pouquinho a inversa. Aqui estamos começando da propriedade para vender para esse público. Mientras que no estrangeiro se começa pela hospitalidade, encantando a esse cliente. Não fazendo um descritivo do que tem que comprar. Não, se começa fazendo sentir o lugar. Entende? Entendendo ele, o que ele quer. Né? Exatamente. Destino. É um turismo diferente. Não é o turismo, infelizmente, que vemos aqui na praia só. É um turismo que faz polo, é um turismo que tem uma experiência por toda a Europa em Porsche, porque eu faço isso também. Né? Então, é um turismo que precisa de conhecimento. Por exemplo, Tati mencionou e todos os projetos que estão vindo de alto padrão têm uma biofilia, uma arquitetura de biofilia, mas pergunta para muitos que te explique em forma consultativa por que eu deveria comprar algo biofílico ou não. Então, não é questão de uma planta verde. Não? Existe muito na arquitetura do vento, na reutilização da água, obviamente nas plantas. Não. Essa experiência de sentir antes de comprar ainda falta. Então, falta conhecimento. Eu acho que para este público se precisa um vendedor que seja um consultor. Não esse que puxa você para comprar, mas aquele que só falando já convence você. Porque isso vai transformar a tua vida. Este público não quer conhecer mais um lugar. Este público já conhece o mundo inteiro. Viaja a todas partes, mas o que vai transformar a vida dele? Então, a arquitetura é uma coisa. Por isso, nós achamos que estas indústrias têm que estar em conexão. Experiências é outra. Não sei, querem fazer cavalos, querem um bom vinho. Aqui temos vinícolas excelentes também. Não são muito conhecidas fora para todo o público. E isso é esse público de investimento. Então, eu acho que aqueles empresários que mudem o mindset e que realmente estejam abertos a começar um pouco pelas experiências, fazer sentir o lugar, as experiências e demais. Nós, por exemplo, para isso também estamos ajudando as empresas em alguns projetos, justamente para educar para a venda para este tipo de clientes, não? Quando falamos do acesso, o que seria o acesso? Por exemplo, um exemplo de biofilia com acesso. Bom, poder levar a lugares, não sei, Roma, Florença, Milão, onde eles vão visitar estúdios de arquitetura biofílico para entender, seriam como visitas técnicas, esse tipo de acesso. A viagem não é que nós fazemos viagem. A viagem resulta porque não é aqui, nesse caso na Itália. Tem que beber Vocês na fonte. propõem, mas vai aprender da fonte, como você fala. Por exemplo, outro tema é o wellness. Agora todo tem que ter wellness. Mas wellness não é uma academia, nem um spa. Uma sauna. Exatamente. Exatamente. Então, estamos fazendo um projeto. A fonte do wellness vem de milênios atrás, no que hoje é Índia, onde tem os extremos na arquitetura. Então, o pessoal que viaja conosco em acesso não só aprende porque prova o wellness, mas aprende da arquitetura do local, aprende como administrar, aprende que tipo de pessoal vai ser o que vai ter que estar aí para atender esse público. Então, estamos dando todos esses acessos. E bom, isso queremos brindar, porque o potencial. Então, aqui temos o produto, aqui está o produto, mas para esse público, investidor para esses produtos,
precisa encantar ele, transformar ele através das experiências. Não é uma venda, né, direta. Sim. Até porque ontem estava numa conversa que eu tive, é o que me fala. Esse público realmente de luxo, ultra luxo, ele não vai no plantão. Não. Ele não vai. Então, assim, é uma outro caminho para que você chegue até ele ou que ele preste atenção em você. E é isso que a gente tem comentado, né, com o mercado, em reuniões que a gente tem feito. E aí, algumas situações, alguns empresários falam, mas eu não tenho cliente. Eu falei, pois é, mas quem sabe se você parar e analisar, que se você apresentar algo completamente diferente do que hoje é o teu negócio, você consiga chamar a atenção dessas pessoas, onde a gente consegue oferecer para ele que vocês fiquem uma semana juntos fora. Que a gente aqui está disputando o espaço com tecnologia, com o dia a dia, todo mundo está correndo. Então, primeiro, é isolar um grupo de pessoas para que esse grupo se conheça, entenda o que pode até fazer entre si, porque a gente não sabe, né? Claro. Eu não sei se você quer comprar ou quer vender algum imóvel, não sei se você tem intenção de investir ou criar alguma outra coisa. A gente senta numa mesa e conversa muitas vezes sobre o que é para ser vendido. Blindar das interferências externas, Exato. deixar... Não, e assim, né, é muito natural do ser humano, depois que a gente passa um tempo juntos, onde a gente acaba se conhecendo melhor, você confia mais na pessoa, você começa a identificar, né, eu olho muito todos os viés, porque assim, é caráter, é maneira que transita na vida de uma maneira geral, né? Então, numa viagem, você ficando esse tempo todo com esse grupo de pessoas, te potencializa absurdamente. Claro. Você identificar sinergias e no final das contas, não estamos falando de venda de nada. Sim. No final de tudo, o cara sabe, né? A gente Sim. pode incluir de uma forma muito sutil a oferta do produto. Claro. Mas assim, é depois que ele já gostou de você, depois que você Que já tem uma confiança, né? de outra forma, você não trabalha com imersões de nada, você não trabalha levando algo que possa interessar para ele, né, no primeiro momento, mas ele vai lembrar de você, pô, você tem aquele, né, você me falou daquele projeto, poxa, deixa eu dar uma olhada. Porque primeiro ele entendeu. Se você não bebe, se você não vive, não sente de fato, né, qual é a dificuldade do que é, por exemplo, ser um empreendedor, se você só dá conselho e nunca fez nada, né, do zero, coach de palco, você não sabe, você não sabe quais são as dificuldades, porque na teoria é uma coisa, na prática é bem diferente. Você cuida do papel higiênico até, né, o fechamento do grande negócio. Né? Só que ninguém vê isso. Né? E quando você realmente vivencia, o teu entendimento é outro. Claro. E você internaliza isso, né? E aí tudo se expande, a mentalidade expande. E se o empresário passa de nível, o empreendimento dele também, ou quem vai vender também, porque todo mundo precisa estar falando a mesma língua e tendo a mesma sensação. Falando, eu não tenho como falar de fato... se eu não tiver passado por aquilo. Com certeza. Né? Essa questão que tu mencionasse ali do empresário, no mínimo, ele com essas experiências, se não tenho cliente, eu estarei preparado para quando esse cliente chegar. Exatamente. Entende? Já vai atender e falar diferente, né? Eu conversava com a Evelyn antes aqui, um exemplo bem simples até para os corretores que estão assistindo agora. A tua casa no condomínio. A primeira vez que eu visitei foi com outra pessoa. Sim. Fizemos uma apresentação rápida. Essa casa, tantas suítes, assim. Básico. Contigo foi experiência, porque tu sabes, tu criou o projeto, tu sabe o porquê daquela janela virada para aquele lado, do recuo, do terraço para atender quem está na piscina e tudo mais. É outra experiência, aí é uma consultoria. Exato. E esse é o negócio que eu bato na tecla, serve também para consultores, mas principalmente para os corretores, que é o nosso meio aqui, da falta de preparo. Isso. Você tem que estar preparado, você tem que estudar o produto, você tem que conhecer todo o teu mercado, a comunidade, o ecossistema, ter essa informação de bate pronto para atender o teu cliente quando chega e, sobretudo, não é escutar o teu cliente, é sentar e ouvir, é fazer uma anamnese, é entender o contexto do porquê. Estou falando uma coisa simples que é investir no imóvel. Exatamente. Mas assim, o que ele pretende aqui? É um final de semana, é passar uma temporada, ele vem com
com esposa, com filho pequeno, com filho adulto, com algum idoso na família, para ele entender o que é que que ele pode oferecer que atenda a necessidade daquela família, desde região, de planta de apartamento, de estrutura de lazer e tudo mais, né? Porque isso é outra coisa que eu bato na tecla. Falar que Balneário é altíssimo padrão, Dubai, cara, alto padrão, equilibra, tá né? além daqui, vamos uma menos, calibragem né? Acho que a mão. gente tem que baixar muita bola quando começa a encher a boca para falar de alto luxo. Desculpa, eu não sou um cidadão do mundo viajado como vocês, mas eu acompanho muita coisa pela internet. Hoje você tem essa facilidade. Sim. O nosso tá bem distante de um alto padrão, do alto luxo que a pessoa enche a boca para falar. Falta muito, a gente tem que comer muito feijão para chegar lá. Tem que preparar, e quando a gente fala disso... É muito Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Nas construtoras, no primeiro momento as pessoas, mas, putz, como é que é na prática? Né? E a gente explica, porque tem vários formatos de se fazer isso, proporcionar. Um modelinho muito clássico que a gente vê na nossa região agora, falando de corretor, né? Quando oferece pra gente, pode ser lenha. Maravilha a premiação. Todo mundo vai para Dubai agora, né? O corretor, a premiação é ir para Dubai. Tá, ótimo Dubai, né? Fantástico, mas assim, indo para Dubai, ele vai aprender a vender determinados imóveis, né? Ele tem uma experiência que, se ele tiver focado na venda de um Sena Tower, de outros empreendimentos compatíveis com tudo aquilo que se tem ofertado lá, ok, ele vai vir mais capacitado. Mas se o teu objetivo é outro, por que você vai mandar ele para Dubai? Não faz sentido. Então, assim, já começa desde a estratégia de dentro, porque a gente funciona meio que em massa, né? A manada tá indo para lá, então vamos todo mundo para lá. Vamos fazer algum plantão ou algum decorado, ou criar algo imersivo, que é o que os grandes projetos hoje estão, né? E assim, precisa ter, claro que precisa ter. A gente está com a tecnologia aí, pronta para isso, amplia a nossa experiência no empreendimento. Mas não é só isso, gente. Não é porque um faz a imersão, cria uma tela, coloca lá e investe horrores, porque é um investimento pesado na tecnologia, que vai servir para todo mundo. Aquilo pode ser um item, mas não é porque um faz que todo mundo vai ter que fazer. Talvez levar grupos pequenos e ele patrocine esse grupo pequeno para levá-la, vai ser muito significativo para o possível comprador do que o investimento pesado que ele vai fazer numa imersão assim, com tecnologia. Se tiver condições de fazer os dois, melhor ainda. Mas são coisas que a gente está provocando o mercado e fala, a gente entende que vocês não vão ficar pensando nisso. É por isso que nós criamos, é para pensar por vocês de forma diferente em coisas que o mercado não faz, mas que acontecem em outros segmentos. Sair da zona de conforto, né? Se arriscar um pouquinho. A gente não está inventando a roda. Mas é colocar dentro, e daí já começa a colaboração, a nossa junção. Eu venho do mercado, o Rafa vem de outro, e a hora que eu entendi, eu falei, mas se a gente juntar isso, dá um negócio muito legal e faz com que este meu mercado, né, que eu vejo que ainda é muito tradicional, a gente consiga criar algumas coisas aí que acho que vai dar um bom resultado, inclusive para venda. Com certeza. Porque a gente está falando de venda, é o último, mas você reposiciona de forma diferente. Você faz com que o mercado e outros mercados, né, tenham acesso a você, porque nós não estamos falando de venda diretamente. Então, quem nunca olhou para você porque achou que era ou caro ou que não tinha interesse, de fato, começa a olhar. Porque você aparece em outro mercado. Entendeu? Mas é uma desculpa. Claro que o teu objetivo é a venda. Só que a gente tem que criar essas situações de sair do óbvio. Então, é isso que a gente faz muito nas conversas. E no primeiro momento, né, Rafa? A gente, às vezes, passa meia hora e ninguém está entendendo nada do que a gente está falando. E a gente está ali calibrando, porque se eu enxergar os 5 dedos apenas, não vão entender isso que a gente está passando e dizendo para você pode chegar lá onde você nunca chegou e levar essas pessoas a prestar atenção no que você quer vender, mas em outra situação, em outro contexto e não de forma óbvia, mas de uma forma muito tranquila, muito assim, relaxada, onde as pessoas estão lá por outras questões.
né? E aí você vai ter a capacidade de pegar no momento mais relaxado da pessoa e colocar baixa, né? Exato. Então, assim, tem situações aí, o Rafa tem histórias absurdas para contar, porque o trabalho que é feito, sim, né? Ele já vai contar um case, mas tudo que a gente faz não aparece, é o bastidor. Para te colocar naquele ponto que você viu na televisão, o jornalista lá. Você não sabe como é que aquela pessoa chegou lá. Tudo que teve que ser construído para aparecer a imagem final. Então, é isso que nós fazemos. Legal. Porque quem vai aparecer é a tua empresa, não somos nós. Né? Nós trabalhamos B2B. E aí, você pode contar a experiência que é muito interessante. Sim, às vezes falar de exemplo concreto ajuda muito. O que nós estamos falando e brindando às marcas, empresários de aqui de Santa Catarina, já é feito mesmo por empresários brasileiros em grandes cidades como São Paulo, Rio, Brasília, faz décadas. Então, só estamos abrindo as portas e colocando eles no lugar certo, no momento certo. Por exemplo, isso dos eventos, temos eventos de arquitetura, falando mais do real estate, temos eventos de construtores e mais em todas partes do mundo. Mas se você vê com atenção, é mais um exchange de cartões de visita, ponto, onde todo mundo vai, mas não existe esse menos e mais, não existe uma seleção concreta de pessoas que nós podemos fazer para você se reunir como um grupo selecto, uma espécie de conclave em algum lugar. Hoje em dia, este tipo de investidor é um investidor, isso que se fala do luxo silencioso, existe, realmente existe, é este tipo de investidor. Miami, Nova York, Dubai, isso a ostentação do momento. Mas quem pode investir em grandes projetos não precisa ostentar. Então, por exemplo, tivemos uma reunião faz 2 semanas, acho, com alguém que estava levando um conclave de empresários a Montenegro, na Bahia. E tem pessoas que nem sabem onde fica, mas não é essa coisa. Mas nós sabemos onde estão esses locais para você levar seu grupo, porque como falamos, esse grupo seu, pode ser que você queira vender dentro desse grupo, ou queiram aprender algo, ou queiram fazer parcerias, e são diferentes marcas, por exemplo. Então, sim, isso de luxo, como você falou, de alto padrão, é muito pessoal a definição, mas acho que hoje o luxo é, primeiro, escutar e fazer as perguntas certas. Para alguém que mora em São Paulo, pode ser o silêncio, o luxo. Para barulho, né? Para alguém que mora aqui, pode ser a criatividade de uma grande cidade. Então, cada um vai definir, né? Exatamente. Muito. É bem pessoal. Então, quando nós fazemos todo o questionário que fazemos aos empresários, obviamente que escutamos eles, mas também abrimos as portas a coisas que eles talvez não pensavam que existiam e que podem chegar a fazer, não? Mas é escutando, é ouvindo que tu vais ter as opções para apresentar. Poxa, tal situação pode se encaixar na vida desse camarada aqui, né? E gera oportunidade, né? Ali, e oportunidades num nicho que você não estava olhando para eles. Você reúne outros segmentos e está falando de forma descontraída. Claro. Né? Então, a gente entende que isso realmente faz muito sentido aqui para a região. E, de novo, nós não estamos inventando a roda. Nós estamos pegando coisas que já acontecem em outros mercados, né? Que isso é uma base para esse tipo de mercado, mas que a gente pode colocar em outros. Claro. E o nosso papel é exatamente linkar esses mercados, fazer com que eles se relacionem de uma forma, objetivando sempre a conclusão de um negócio. Mas de forma muito sutil, né? E estando nos lugares certos, né? Porque aí muda a narrativa e você tem que ter... Quando a gente fala de narrativa, não é só narrativa interna, a gente está falando da narrativa internacional. Porque se a gente pega um grupo, né? Um grupo daqui vai para lá, para fora, a gente tem acesso aos de fora. Onde a gente pode apresentar para os de fora o que temos aqui de oportunidades de investimentos na nossa região, independente do segmento.
né? E você começa a trocar figurinhas. Só que você começa a trocar figurinhas, não é estando em qualquer feira, não é estando em qualquer reunião, é estando em lugares realmente que tem a mesma narrativa, de alto padrão. Claro. E assim, e aí a gente fala de novo em engenharia do acesso, né? Mas dando o exemplo que você acabou não falando, a história da Glória Maria, por exemplo, que é Sim, bom, eu morando no estrangeiro nesse momento, estou no continente asiático e sempre trabalhando B2B, recebo anos atrás, obviamente, um pedido da TV Globo. E depois recebi outro, através dos anos, não? Mas é uma empresa para mim, então eu tinha que ajudar como empresa, eu não conhecia, vim ao Brasil, me levaram na TV Globo, falei com Glória Maria, que eu nem sabia quem era nesse momento, Glória Maria, e, bom, me explicou e abrimos as portas de destinos. Ela fez comigo Birmania, que era um destino até agora é desconhecido, mas nesse momento super desconhecido para os brasileiros, e toda a parte de Nepal, Butão, o Everest e toda essa parte. Então nós fizemos tudo que seja obtenção de permissos, encontros com lamas de budismo, tudo isso é acesso. Então você não é que algo que esteja na tabela de internet. Sim, você não está na prateleira. Não está nas experiências do Airbnb. Eu não vou alugar uma barraca lá e ter uma experiência com lama. Exatamente. E assim, chega a possibilidade com a mesma TV Globo de organizar toda uma novela, né? Inclusive no Nepal, levando como 60 atores, conseguindo a cinematografia, trazendo, olha, caminhos da Índia que entraram no Nepal para o seguinte, porque era uma novela de época, então precisa. Bom, mas alguém faz por trás. É isso que eu queria chamar a atenção nesse exemplo, porque assim, você vê o resultado da reportagem. Claro. Você não sabe o que tem que acontecer e como é que ela chegou naquele lugar. Porque tem permissões, precisam autorizações, precisam de acesso, né? Não caiu um monge para entrevistar. Tudo isso foi feito. Então, tudo isso é preparado. E aí você começa a falar realmente de acessos, né? De coisas que você pode achar, puxa, eu nunca pensei nisso. Né? E aí, se você começa a olhar para o teu negócio e fala, poxa, eu queria entrar naquele mercado. Eu queria que a minha empresa tivesse algum acesso naquele país, porque me interessa. Então, como é que faz para chegar ali? Como é que faz para chegar lá? Né? Eu gostaria de ter uma reunião com outros construtores ou com outras marcas, que daí a gente está falando até de marcas, branded residence, né? A parte de hospitalidade, os hotéis, boutiques que estão entrando e que a gente está vendo ainda, tem poucos, né? Os que estão em Santa Catarina. Mas eles estão vindo, e isso nós temos todo o acesso para fazer. Se tem uma área, se tem possibilidade, viabilidade para um hotel boutique de altíssimo padrão, nós fazemos todo esse caminho. Né? Então, assim, é o acesso. De fato, é o acesso. Porque hoje nós temos o acesso direto, sem intermediadores lá fora. Que bacana. O que isso também faz ser uma vantagem. Porque quando nós passamos um orçamento para alguém, a gente já diminui. Porque o nosso acesso, através do Rafa, é direto. Claro. Entende? Não tem um intermediador do brasileiro que conecta não sei quem. Esta organização sempre requer de uma empresa que vai contactar a outra empresa em geral em uma cidade como Rio, Curitiba ou São Paulo, em geral São Paulo. Essa empresa às vezes contacta outra empresa na Europa e essa na Europa vai contactar onde seja no mundo. Nós cortamos e vamos diretamente Foi direto ao ponto. Precisa. Nossa, maravilha, né? Essa questão que a gente estava falando ainda há pouco de ter essa comunidade, de não se falar em venda, eu quero trazer um exemplo que eu acho que já teve familiar teu participando, ou confrarias, ou ferinos, chamem como quiser, mas, por exemplo, nós temos aqui em Balneário uma conhecida que tem vários construtores que se reúnem para fazer aula de culinária. Ou cada vez um vai oferecer um jantar, e não se fala em venda, não se fala em negócio, é só assuntos aleatórios ali, né? Então, é ali onde acabam realmente criando vínculos, tendo mais confiança, fechando negócios. Uma outra coisa que eu queria trazer também, que tu falasse ainda há pouco da premiação de Dubai, é outro ponto importante, voltando ao assunto de entender o cliente para daí trazer as experiências. Quando as construtoras simplesmente põem uma premiação ali para os corretores,
também, às vezes, pensando em trazer clientes para o mercado, às vezes estão fazendo um caminho inverso, porque tem muito corretor despreparado que não está escutando o cliente dele, só está focando na premiação da construtora. Aí, de repente, tu poderias trazer um cliente de fora, com a família, com a comunidade dele, com todos os amigos trazendo como indicação, tu ia encher o teu bolso. Com custo muito menor, né? Com certeza. Fazer uma mega... E levando num produto correto, que atenda de fato ele. Não para focar em ganhar uma viagem, ganhar um carro, um iPhone novo. Né? Então, é uma reeducação que vocês vão ter pela frente. Mas atingindo o construtor, o grande empresário, realmente todos que estão abaixo dele ali vão ser contaminados com isso e vão entender essa nova filosofia. E mais, né? A gente está falando, vamos olhar para a Enterprise. Projetos ali onde o ticket é absurdo. Exatamente. Gente, os próprios construtores têm que segmentar quais são os corretores. Porque não é para todo mundo. Não é para qualquer tipo de corretor. Então, já começa por aí. Deveria ser feita uma seleção de fato, né? E assim, doa quem doer. Porque, poxa, se eu construo algo, né? Poxa, eu quero que a minha imagem esteja correta. Claro. Eu quero que o meu nome seja passado da forma correta. Exatamente. Eu quero que você que vai vender o meu projeto faça uma comunicação efetiva, alinhada com os valores da empresa. Então, assim, é todo o inverso. A gente precisa, de fato, educar e fazer que todo mundo amplie seu repertório. Porque para fazer uma venda desses produtos que estão vindo, com assinaturas, produtos maravilhosos, não vai ser todo mundo. Claro. E se você quer que esse grupo realmente amplie, você tem que capacitar. Claro. Então, poxa... Sabe aquela coisa, estou selecionando quem vai ser a equipe, os sei lá, quantos mais de cada cidade, onde eu vi potencial, já passou de uma prévia de uma seleção. Claro. Pô, e nós vamos investir em vocês, para que vocês... uma linha de frente, né? Seja uma linha de frente. E esses têm que vivenciar lá fora, para entender absolutamente tudo sobre isso, porque eu vou ter que falar de arquitetura. Eu vou ter que entender por que existe essa assinatura de alguém que é conhecido mundialmente, está aqui. Então, assim, eu preciso preparar esse corretor. E muitas vezes eu preciso preparar o dono da construtora. Claro. Toda a cadeia. Então, assim, sabe, eu acho que o caminho é o inverso. Se não existe uma pré-seleção para ser corretor, barreira de entrada nenhuma, zero. Então, vamos inverter o caminho. Que as construtoras comecem a escolher. Exatamente. Olha, é a tal da exclusividade sem ser exclusividade, né? Se a gente tem equipes bem treinadas para falar do meu produto, maravilha. E se você quer falar do meu produto, eu vou te treinar, né? E aí o corretor que realmente tenha essa sinergia com o mercado, ele vai escolher. Eu vou trabalhar com 5 produtos. Claro. Porque eu estou sendo treinado por eles e são esses 5 produtos que eu vou me dedicar, que é o que faz a diferença quando você deixa um imóvel exclusivo com algum corretor e não está ali para milhões. Então, assim, tudo que funcionou até agora, talvez realmente não funcione. Primeiro que a gente está global. Sim. Se a gente quer atingir grandes clientes, você tem que falar um inglês, você tem que falar uma outra língua, você tem que entender de mundo, você tem que ter repertório, você tem que vivenciar muita coisa. E assim... Você pode aprender muito só pela internet. Né? Se você não tem a capacidade financeira para estar nos lugares, né, no mundo, no mínimo você vai ter que dedicar horas estudando, aprofundando, lendo, estudando tudo. Porque é isso que precisa. O repertório para vender o que está sendo construído aqui tem que ser ampliado. Sabe? Então, assim, realmente tem que mexer na nossa categoria. Tem que selecionar. Né? E isso pode ser as construtoras começando. Vou selecionar pessoas. Se é 100 corretores que eu quero, são os 100 que você vai investir. Fecha para os outros. Chegou um corretor de fora com um cliente para comprar, mas não tem conhecimento, indica. Isso. Vai falar com aquela imobiliária. Não adianta bater na porta direto. Põe uma barreira de entrada que gera a escassez, vai gerar todos os gatilhos que a gente desse sabe. cliente vai ser muito
melhor. Claro. Mas muito. Nós estamos aqui sentados porque nós nos conhecemos lá quando eu mostrei a casa para você. Exatamente. E aí você falou, poxa, Tati, eu não sabia que você tinha todo esse repertório. Exatamente. Né? Porque são vivências da minha vida. Sim. Eu já passei por outros mercados, né? Já trabalhei com produtos diferenciados. Então, assim, se você não identifica que a pessoa tem um repertório que vá conseguir comunicar da forma correta e brigar por valor para o meu empreendimento, você está ferrado. Porque a experiência vai ser ruim. Claro. E o corretor, ao invés de colocar o teu produto lá em cima, porque ele entende de fato e ele consegue defender o porquê custa tão caro, né? Que é diferente do outro da esquina que, pô, é metro quadrado, é por metro quadrado. Mas aí você sabe fazer a defesa. E se você não tiver esse corretor preparado, ele realmente não vai vender e vai vender o da esquina. Ele vai continuar vendendo o outro, vai continuar vendendo o outro. Então tem que ter seleção aí. Sim. Eu vejo que o nosso mercado aqui, daqui a uns 5 anos, falando de entrega, nós vamos ter uma arquitetura completamente diferente do que a gente vê hoje aqui. Porque teve o hype da biofilia, mas é naquela situação que tu falasse, não é todo mundo que vai lá estudar. Eu acho que dá para contar nos dedos os empresários, construtores que realmente foram para fora, para beber na fonte, para entender de arquitetura, para trazer assinaturas. Mas ok, daqui a uns 5 anos, quando começarem essas entregas, nós já teremos outro cenário na nossa região toda. Aí, mais uns, 2, 3 anos, já vamos começar a ver a biofilia seca, muita fachada de prédio. E a gente começa a selecionar quem realmente entendeu todo o conceito e aplicou. Porque uma coisa é você vê, o cara está fazendo, contrata uma arquiteta que, não desmerecendo a profissão, pelo amor de Deus, eu, antes de falar mal, falo mal da minha, da baixa qualificação, mas eventualmente pega alguém inexperiente para copiar um projeto de um concorrente e colocar ali, vai ficar bonito, tá pronto. Mas não tem o conceito, não tem todo o fim, não tem todo o sentido para existir e aquilo não perdura, né? Não se mantém. E o que vocês vão buscar é isso, a construção da marca para que realmente finque o pé ali, que marque seu território e que deixe, vamos falar bonito, um legado, não é? Isso. Exatamente. Não é simplesmente passar a vender, vamos para o próximo e vamos... Não, pera lá, vamos construir realmente... Porque isso serve até determinado ponto, né? Se é produto por produto e vão brigar por preço, é uma coisa. Né? Agora, quando a gente fala, né, de tickets maiores, 10, 15 milhões, aí o que tem muito, e muito mais do que isso, né? A gente entende que realmente tem que ser diferenciado. Quem está na ponta vendendo, quem está construindo, quem está fazendo storytelling todo numa rede social, né? O movimento dessa marca e dos envolvidos na construção dela. Então, falta preparo, nós estamos no lugar certo. Né? Acho que precisa de preparação, a gente... precisa realmente mostrar para as pessoas que, poxa, quem quer, a gente precisa fazer esse esforço de aprender, né? Que é uma das nossas verticais, assim, de defesa, que é o educar. A educação é o melhor que você pode dar de premiação a alguém que vai vender muito, que já vendeu por você, e que quer atingir um público para um projeto que vai custar mais em dinheiro, mas que tem valores adicionais, ¿no? Então, por exemplo, às vezes se dá de premiação um viagem a qualquer lugar, ou às vezes não sei, um viagem, se dá algo material, não sei, um relógio, por exemplo. E às vezes, se você dá uma viagem educativa, com visitas técnicas, chegamos a... podem ser arquitetos, podem ser outros construtores, onde vai haver algo mais ou menos do que tem que vender, mas não só vai saber. Por isso, o treinamento também tem que trocar. O treinamento que se fala aqui agora é ir sentar e escutar uma palestra. E a pessoa supostamente absorver e ir vender. Mas não tem esse treinamento onde nos sentamos na mesa, onde o arquiteto explica, onde o arquiteto também vai dar dica não só do projeto, mas de como vender isso. O que você tem que falar, o que não tem que falar, para descobrir também o cliente que é para isso. Não? Claro. Então, nessas coisas, abrindo essas portas, eu acho que sim, muita educação, nesse sentido profissional, e isso se dá em diferentes destinos, em geral fora
dos mais conhecidos, porque também vai depender do projeto. Tem construtores, incorporadoras que querem construir, tem excelentes ideias. Tem a ideia e o dinheiro para construir. Mas aí, por exemplo, se alguém quer construir, nós temos em Santa Catarina a experiência de polo, por exemplo, que se deu para mim em outra parte. Então, ele queria construir um campo de polo, mas então nós levamos a Inglaterra, levamos a Argentina, ele se entrevistou com os arquitetos, porque o polo vem desses dois países principalmente. Ele aprendeu sobre cavalos, sobre vestimenta, sobre o pessoal, sobre que tinha que ter uma fazenda com certos vinhos, que tinha que ser certa carne. Então, toda essa experiência. Para ter a dimensão do que ele vai investir, exatamente, né? E é isso que nós preparamos. E isso que nós preparamos. Uma vez, em outra indústria, por exemplo, eu morava no estrangeiro e alguém de São Paulo me contactou que tinha um grupo de 12 empresários muito bons das plantações do café no Brasil. Eles tinham ouvido. Eu estava na Ásia nesse momento. A Ásia não é um continente que em geral é conhecido pelo café, como Brasil, Colômbia, Costa Rica, não? A exceção de 2 países: Indonésia, que tem seu próprio café, e Vietnã. Nesse momento eu estava morando no Vietnã, moro em vários países: Vietnã, Camboja, Tailândia, Singapura, Catar, vários, 25 anos. Mas eu fiz os encontros, então essa pessoa mandou esse grupo e levamos e se encontraram com pessoas das plantações do café da Indonésia e do Vietnã para intercambiar. Aprenderam tanto que até cruzaram alguns, claro, para criar um sabor novo. Isso nessa indústria pode acontecer na indústria da construção, pode acontecer na indústria das joias, que também aconteceu uma vez, da moda, de qualquer marca. O que queremos fazer é abrir isso para as marcas de Santa Catarina hoje. Muito interessante. Gente, a gente acho que vai ter que fazer uma parte 2 aqui, porque é assunto à beça. Infelizmente, a gente chegando ao final do nosso tempo, mas eu gostaria de deixar os microfones abertos a vocês. Por favor, como achá-los, a gente vai deixar os contatos todos aqui no descritivo, mas passem a mensagem. Para quem assistiu e sente que faz sentido, né? Como entrar em contato com vocês, qual é o próximo passo? A gente está no Instagram, @almasantacatarina, né? As pessoas às vezes vêm através de mim diretamente, porque, né, nós estamos aparecendo muito na Alma Santa Catarina, contando e explicando um pouco o que a gente pode fazer. Mas a base facilmente nos acha ali para Alma Santa Catarina. E eu acho que um recado que eu gostaria realmente que as empresas aqui atentassem hoje, se eles não tinham alguém para pensar em estratégia de mercado de uma outra forma, nós passamos a ser essa cabeça pensante para eles. Porque é difícil, em determinados setores, você ter uma pessoa contratada dentro, né, da empresa pensando nisso, se não é o core business da empresa. Sim. Então, nós fazemos esse papel. Então, as pessoas podem nos contactar para isso. E outra questão saia do óbvio. A gente pensa muito dentro da caixinha, muito fazendo a mesma coisa, olhando para a manada, né, copiando. E tem outras formas, principalmente empresas consolidadas que têm produtos para produtos premium, de fato. Existem outras narrativas que têm que ser usadas. Então, é para isso que a gente está. Acho que saia do óbvio, né? Vamos pensar diferente. Boa. Eu queria falar para os empresários que tudo é customizado. Tudo o que fazemos é em casos particulares. Então, tudo começa com uma conversa. Assim, contate com a gente, nós visitamos em geral eles na empresa, fazemos uma apresentação, escutamos eles para analisar uma proposta para eles e assim começam as coisas. Perfeito. Muito bom. E considerações, né? Gostei muito, achei muito interessante.
Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom conhecê-los. Obrigada, Ademir, pela oportunidade. Imagina, eu agradeço a companhia, agradeço também imensamente a vocês. E sem dúvida vamos ter que fazer uma segunda etapa aí, direcionando algumas empresas específicas, quem sabe, mas assim, tremendo aprendizado. E realmente espero que você tenha prestado atenção. Se não, volta o vídeo, assiste de novo, porque é realmente para expandir os horizontes e começar, como tu falaste, pensar fora da caixinha e ter novas ideias, porque é um mercado para nós aqui realmente a ser explorado. Sim. Como vocês falaram, não inventaram a roda, mas cara, dá uma chacoalhada aí, porque olha o tanto que tu tens aqui para desbravar nesse mundo afora e que de repente estão deixando escapar entre os dedos aí, tendo o dinheiro, tendo a iniciativa, mas falta uma orientação, né? E nós estamos aqui realmente para dar essa orientação e na narrativa correta para estar nos lugares aí certos globalmente. Perfeito. Os contatos todos estão aqui embaixo. Agora sim, se não deixou o teu like antes, vai deixar nesse momento. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Agradeço imensamente pela audiência de vocês. Deixe nos comentários se tiverem crítica, sugestão, o que querem ouvir numa próxima entrevista. Vamos interagir, que daí a gente já monta um script para a próxima. E eu já deixo, faço um desafio. Nós temos que criar algo juntos. Poxa, nós temos que criar algo juntos. Alma Santa Catarina e viver na praia. Então, vamos viver com alma. Tá aqui o desafio. Show de bola, muito bem. Agradeço imensamente, espero vocês na próxima. Deus os abençoe. Até lá. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade.